Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa. E hoje eu recebo a psicóloga Gisele Fux para a gente falar do Dia Mundial da Saúde Mental Materna. Né? Saúde mental com foco na maternidade. Doutora, seja bem-vinda. E para começar, o que se celebra nesse dia e que dia que é esse Dia Mundial da Saúde Mental Materna? Então, olá quem está acompanhando aí o Rio Mafra Mix. O mês de maio, então, é colocado como o mês, né, dessa discussão da reflexão à saúde mental materna. E aí sempre é determinada a primeira quarta-feira do mês, que esse ano será dia 7, que no mundo inteiro, principalmente o pessoal da saúde mental, nós psicólogos perinatais, trazemos aí a discussão, a reflexão, a conscientização da questão da saúde mental, das gestantes, das puérperas, das parturientes, né? Então, dessa mulher que está ali, né, gestando até o pós-parto dela, como é que ela tem sentido, assim, como é que ela tem vivenciado esses momentos. Então, é para a gente poder conversar e trazer à tona aí essa reflexão, né, sobre a saúde delas. A gente sempre vê que a maternidade, a gestação é uma alegria, né? Aparentemente é uma alegria. E nem sempre é dessa forma, a forma que a gente acaba vendo nas redes sociais. Não, e esse é um grande estigma que faz com que justamente a gente queira refletir sobre, né? Porque além da sociedade colocar para essa gestante que ela tem que viver muito bem a maternidade, a gestação, ela também se cobra, né? E infelizmente todas as mudanças que ela vai vivenciando com a gestação, mudanças corporais, mudanças sociais, hormônios, adaptação, tudo isso que é colocado pode fazer com que ela adoeça, né? Desenvolva aí alguns adoecimentos mentais. Como, por exemplo, a gente já tem dados e estatísticas que nos colocam que 35% das gestantes desenvolvem sintomas de ansiedade grave, 65% sintomas de estresse e 25% sintomas de depressão. Então é um número considerável. Então a gente vai ver que a maioria delas não está plena e feliz. Infelizmente ela está adoecendo, mas talvez ainda quieta, ainda não sabendo pedir ajuda, ainda pouco reconhecida. Por isso que a gente está aqui, né? A vida, né, quando uma mulher se torna gestante, a vida, à medida que os 9 meses vão passando, a rotina da vida dela vai mudando, ela vai tendo que abrir mão de algumas atividades físicas, do próprio trabalho. E essa mudança de rotina também afeta o lado psicológico? Afeta muito, né? Desde essas restrições, né? Às vezes algumas restrições de atividades que ela vai tendo, né? Até de questões básicas, conforme vai evoluindo a gestação, de conseguir colocar um calçado, de conseguir fazer uma atividade doméstica, ela pode ter dificuldades, né? No trabalho, né? Já começa a pensar em alguém que vai substituir ela, como é que vai ser quando ela voltar, como é que vai ser essa adaptação. Preparação da casa, né? Como é que ela vai se organizar na casa para tudo isso. A questão do corpo, né? Ela também vê o corpo dela mudando. E a questão corporal hoje também é algo que está em alta na sociedade. Vamos cuidar do corpo, né? Precisamos estar bem com o corpo. E aí com a gestação, né? A mulher engorda, né? O corpo dela muda. E tudo isso vai poder impactar até para que ela, às vezes, acabe deprimindo, né, ou gerando estresse ou ansiedade. Muito também vem das lendas urbanas, do que eu escuto falar, alguém disse tal coisa, alguém falou tal coisa, com alguém foi de tal jeito, e isso acaba afetando o lado psicológico e trazendo essa ansiedade, né? Sim, sim, porque daí traz esse processo comparativo, né? Acaba se comparando, e às vezes até hoje a gente vê muito pelas redes sociais, aquela mãe, aquela gestante que rápido depois do parto o corpo já voltou, né, a tá bem, ao normal. E ela já se cobra, mas e eu, né? Vou levar quanto tempo? Mas é uma história diferente, é uma pessoa diferente, vai ter uma adaptação diferente para tudo isso, né? Mas a gente vê muito também essa questão, durante a gestação, no começo ali, com o bebê, esses relatos, né? Faz assim, que comigo eu fiz assim e deu certo, faz assim. Mas aí gera angústia, porque a pessoa fez assim, porque na história de vida dela, no contexto dela, aquilo deu certo. Mas na minha história,
Eu que trabalho, às vezes eu tenho um outro filho, eu tenho o companheiro ou não tenho companheiro. A minha história, às vezes não dá para replicar só o que a outra pessoa fez. O que deu certo para ela, talvez não vai dar certo para mim. Mas daí vem uma pessoa, duas, três, quatro, né? Vem a mãe, a sogra, a vizinha, a madrinha, todo mundo falando várias coisas e ela fica confusa, né? Fica muito mais ansiosa, querendo fazer tudo e não consegue fazer muita coisa. A gente está falando, por enquanto, da situação da gestação. Antes da gente entrar no pós-parto, quando que uma gestante ela precisa procurar o profissional que deixou apenas de ser aquela ansiedade de ser mãe para ser algo mais grave e que precise buscar o tratamento? A gente sempre vai avaliar o quanto isso começa a impactar na vida dela, né? Impactar na rotina da vida dela. Então ela está pensando no parto, né? Mas e vem muito recorrente, principalmente um olhar um pouco mais pessimista. O parto, né, vai ser ruim, como que vai ser? Vai ter problema, e se eu não der certo? E se eu não conseguir o parto natural? Né? E aí, e se eu não for uma boa mãe? E se eu não conseguir educar bem o filho? Quando isso vem, e aí acaba impactando, por exemplo, no sono dela, ela já não consegue dormir adequadamente, quando ela começa a se isolar, quando ela, né, sente angústia, sente às vezes até falta de ar, dor no peito, uma tensão, né? Então, quando ela vai sentindo fisicamente sintomas disso, e vai impactando na rotina dela, né? Ela vai deixando de fazer, não por questão da própria gestação, porque ela não está sentindo bem mais para fazer muita coisa. Ainda quando gestante, a criança absorve isso? Sim, com esses dados elevados, assim, né? Seja de ansiedade, de estresse, de depressão, a gente já sabe, né, que pode impactar. Então, por exemplo, num atraso no desenvolvimento fetal, então essa criança ela pode desenvolver menos, pode ocorrer aí complicações no parto, um parto prematuro, então a criança, né, não completou lá até o 9º mês, vamos assim dizer, né, então vai para um parto prematuro, até complicações por elevado estresse dessa mãe, vai trazer dificuldades na vinculação, então dessa mãe vincular, às vezes até de amamentar esse bebê, de depois poder, né, estimular, brincar, conversar. E tem dados que nos mostram até na possibilidade dessa criança depois também apresentar mais sintomas de ansiedade, de depressão, até TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, possibilidade até de um autismo, né? Então a gente começa a ter pesquisas que vão trazendo essas informações já. Antes da gente entrar ainda no pós-parto, uma última pergunta. Você falou da situação do parto natural, né? Traz uma questão psicológica muito grande, aquela mãe que está esperando o parto natural e acaba tendo que ir para cesariana? Em muitos casos, sim, né? Por isso que a gente trabalha com a mãe, que é importante, né? E se fala muito de estimular o parto natural, né? A questão da humanização nos partos, incentiva ao parto natural, mas que a gente tenha flexibilidade, porque cada caso é um caso, né? Então, por mais que faça todo um pré-natal, faça um acompanhamento, ela esteja bem, o bebê esteja bem, mas às vezes no momento pode ser que, né, o médico opte por uma cesariana, que seria a melhor opção. Então, a gente vai trabalhar com uma flexibilidade, né? Porque senão ela pode se sentir culpada, pressionada socialmente, com uma ideia até de uma incapacidade, de que eu não consegui, né, ter meu filho de forma natural, não consegui ir lá pelas vias naturais, precisei passar por uma cesariana. Então ela se cobra, ela se culpabiliza, como se ela não fosse suficiente, né, como ela não fosse boa o suficiente para o seu filho para ter ele de forma natural. E depois do nascimento da criança vem a possibilidade da depressão pós-parto. Sim. Temos isso também. Hoje já tem muitas pesquisas que até vão mostrando que a maioria dos casos de depressão pós-parto já tinha indicativos de depressão durante a gestação. Que se fosse bem avaliado, bem observado, já poderia ter começado a acompanhar e tratar durante a gestação. Porque daí a gente reduz o agravamento lá no pós-parto.
Então já seria uma forma até de prevenção. Se a gente trata na gestação, a gente previne a depressão pós-parto lá. Mas temos casos sim que, né, não tinha sintomas, não tinha indicativos na gestação, e aí decorrente de todo o processo hormonal, de todas essas mudanças, todas as demandas, toda a vivência do parto pós-parto, essa mulher acabe desenvolvendo uma depressão pós-parto. E aí isso vai impactar, né? Ela vai ter dificuldades de vincular, de cuidar desse bebê, de amamentar, né, de trocar fralda, de dar banho, né? Ela não é que ela não quer, né? É uma dificuldade que vem além disso, de um só querer ou não querer, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de uma depressão, a pessoa não quer, não. Vai muito além do querer, né? É um não conseguir, é um não estar, né? Não tá bem para conseguir fazer aquilo. E aí ela vai precisar de um suporte, né? De uma rede de apoio, de alguém que ajude ela, e o tratamento vai ser imprescindível, né? O tratamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, com auxílio de medicação, para que ela vá se equilibrando e aí vincule-se melhor com o seu bebê. E essas dificuldades, né, que você relatou, isso daí de maneira direta afeta a criança sente isso. Sim, né? Porque aí ela vai estar, de certa forma, um pouco mais distante dessa mãe, né? E de novo, geralmente, né, a pessoa que mais está com o bebê, mais estimula, é a mãe, né? Aquela pessoa que vai conversar com a criança, aquela pessoa que vai pegar, né? Que vai amamentar, que vai acalentar, acaba sendo a mãe. E se a mãe não está bem, pode ser que a criança fique um pouco desassistida, né? Então, desenvolver até dificuldades no seu desenvolvimento se ela não for bem estimulada. Mas, se alguém, né, da rede de apoio dela assumir essa função, pelo menos durante esse período que ela não está bem, né, e desenvolver, né, e aí busquem outra forma de amamentar essa criança, mas estimule, mas atenda às necessidades dela, aí o impacto vai ser menor. E para essa mãe, qual que é o momento que ela pode sentir que ela precisa buscar essa ajuda? Talvez sozinha, às vezes não tem alguém que tem essa percepção de encaminhar ela para uma rede de apoio, e ela sozinha não tem essa percepção. A partir de qual momento ela deve buscar ajuda? O que ela se vê fazendo que é o start para buscar esse apoio? Isso tanto na gestação ou no pós-parto, né? Então, esses pensamentos mais pessimistas, de forma muito recorrente, né? Então, eu estou fazendo uma coisa e já vem o pensamento negativo, já vem o medo, né? O medo do parto, o medo de vivenciar a gestação, o medo de como ela será enquanto mãe, né? Muita tensão, muita dor no corpo, né? Decorrente da própria tensão. Né, sintomas de ansiedade, uma respiração curta, aceleração cardíaca, né, às vezes até tremores aí, parece involuntários, mudança no padrão de sono, né? Claro, a gente não está falando assim só lá daquela gestante que já está lá no seu 8º mês, que ela vai ter dificuldade de acomodar a barriga para dormir, né? Vai atrapalhar um pouco no sono dela, mas às vezes até antes, né, ela tá tudo bem, né, mas ela não dorme. O pensamento está muito acelerado. Mudança no padrão alimentar, né? Come muito mais ou muito menos do que seria o adequado, né? Então, tudo aquilo que sair muito da rotina dela, que não tem a ver com a criança em si, já é um sinal de atenção, possivelmente procurar ajuda. Um tema que talvez não está diretamente relacionado ao que a gente está falando, mas que acontece, nasceu o bebê, e às vezes já tem um irmãozinho em casa, e esse irmãozinho também estava ansioso pela vinda do mais novo, só que de um determinado momento ele acha que está perdendo a atenção, que o recém-nascido demanda, né, de uma atenção um pouco maior. Isso também é uma dificuldade que a mãe tem que lidar em casa, e às vezes é uma situação que também precisa de apoio. Sim, sim. Ela vai precisar, né, de um suporte, que alguém possa ajudar e dar um pouco de atenção para esse, né, filho mais velho, que ela não vai conseguir fazer tanto quanto, né? Então a gente às vezes trabalha com essa mãe, eu tentar incluir esse irmão mais velho junto, né, desse irmão mais novo,
chamar junto, né? Vamos brincar junto, né? Meio que chamar ele para ajudar a cuidar, né? No banho. Claro, aquilo que for possível, não vai demandar todo o cuidado, mas chama junto para participar junto, para ver que ele está envolvido, ele não está excluído da vida desse bebê. E aí, né, a família, seja o pai desses filhos, seja uma avó, seja uma madrinha, né, quem que pode vir junto para tentar auxiliar, às vezes leva esse filho mais velho para passear, para ir no parque, né, para fazer as tarefas da escola, para poder dar essa atenção que talvez a mãe ali, né, a parturiente, não vai já, né, puérpera, não vai conseguir atender o filho mais velho. Tá certo. Doutora, para quem está nos acompanhando, qual que é o recado que a senhora deixa para as mães, para as gestantes e para as mães de recém-nascidos e também para os familiares, né, que estão dando esse suporte nesse momento? Então é importante com que a gente olhe também para essas mulheres, né, porque acaba tendo um estigma aí, né, que quando nasce o neném, todas as atenções são voltadas para esse bebê. Sim, ele precisa de muito cuidado, ele precisa de mais atenção, né? É um ser dependente, mas a mãe também precisa, né? Então, que a gente não perca de vista ela, que ela também não se perca de vista, né? Que ela também queira estar bem para poder cuidar bem do seu filho. Sempre falo com as minhas pacientes assim, né? A gente precisa estar bem para cuidar bem, né? Eu não dou aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho saúde, eu não tenho como cuidar da saúde do meu filho, né? Se eu não estiver bem, não terei como cuidar bem dele. Eu até uso aí a historinha do avião, né? Que máscaras de oxigênio cairão sobre a cabeça. Vista primeiro em você, depois nas crianças e nos idosos. Então a mãe precisa estar bem para isso. Ela precisa respirar. Ela precisa ter saúde para cuidar bem do seu filho. Então que as mães queiram estar bem para conseguir cuidar bem, né? E que elas se avaliem, né? Que elas estão sendo a melhor mãe possível. A gente tem muita cobrança em relação às mães, elas nas suas expectativas, que tem que ser melhor, que tem que fazer mais, que ainda não está sendo suficiente para suprir todas as demandas dos filhos. Mas cada um faz o que melhor consegue fazer, né? E é isso que os filhos precisam. Eles não precisam de uma mãe perfeita, uma mãe ideal. Eles precisam de uma mãe real, né? Que às vezes erra, que se adapta, que se ajusta, que aprende, que começa de novo. E isso também é importante até para a relação familiar, né? Que essa mãe também se aceite como ela aceite as suas dificuldades, que procure ajuda, que peça orientação, que vá atrás disso para que ela possa se sentir bem e aí, consequentemente, cuidar bem do seu filho e de toda a sua família. Tá certo, doutora, eu agradeço sua presença e a gente esclarecer um pouco mais, né? Levar um pouco mais de conhecimento para as famílias, principalmente para essas mães. E para quem está nos acompanhando, né, na descrição desse vídeo, está lá também as redes sociais da doutora, né, para quem quiser saber mais, entrar em contato sobre esse e outros temas, né, doutora? Isso, né? A gente sempre fala que a gente possa procurar também um especialista na área da psicologia que entenda um pouco mais sobre a área, né? Então, se você é tentante, gestante, puérpera, parturiente, né, que você procure alguém da área. Como a gente fala muito na medicina, por exemplo, né, se eu estou grávida, eu vou procurar um obstetra, né, se eu tenho uma criança, eu vou levar ele no pediatra. Então, que eu possa levar, que eu possa ir, né, se eu estou nessa fase da vida, eu posso ir no psicólogo perinatal, né, e da parentalidade, que é alguém que conhece mais da sua área, que tem experiência, que estuda e vai conseguir te ajudar mais focado para a sua necessidade. Então, procure um psicólogo especialista que conheça e possa te ajudar. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Para você que também nos acompanhou até aqui. A gente fica por aqui nesse 2 Dedos de Prosa de hoje. E a qualquer momento em nossas redes sociais, também em nosso site, outras notícias.